pessoal, estamos de volta com o programa Soraya Vieira pela TV Metropolitano e hoje com um convidado muito especial. Ele é professor, escritor, poeta, enfim, já passou pela UERN, atualmente é professor do Maria Edilma de Freitas, que é um colégio aqui de Pau dos Ferros, e atualmente desenvolve uma função importantíssima, que é o formador regional do Pacto para o fortalecimento do ensino médio. Então, eu estou com nada menos do que o professor Manuel Guilherme de Freitas, que seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. É um prazer estar aqui no seu programa, né, na nova TV de Pau dos Ferros, TV Metropolitano, justamente para falar de literatura, né? Que a literatura é o uso da palavra com intenção, né? Artística com intenção de construir novos discursos, de vivenciar experiências, né, subjetivas, emotivas, de todos os tipos de sujeitos. Então, falar de literatura é sempre um prazer, né? E o livro Trilha encaminha nesse sentido, na concepção de um mundo plural, de um sujeito intersubjetivo, ao mesmo tempo de um sujeito que se constrói nos discursos da sociedade moderna. Pronto. Muito bem. O Trilho do Imaginário ele foi lançado no dia 2 de outubro de 2014, quer dizer, o ano passado, foi bem próximo, na UERN. Como foi essa experiência de você pegar esse livro, olhar e dizer, está aqui tudo que eu penso e outras pessoas vão ter contato com meus pensamentos, com minhas ideias? Como foi? Que emoção foi essa? É uma emoção indescritível. Desde quando eu fui aluno da UERN, no curso de letras, língua portuguesa e língua inglesa, que eu já compunha os poemas. E eu compunha e guardava, né? Até que chegou o grande desafio de lançar, né, o livro, né? Um livro que está tendo uma grande aceitação, não só regional, mas estadual e nacional. Alguns dos poemas deles, como Escada, como Onda, foram publicados em vários jornais fora do Brasil, fora do Rio Grande do Norte. E é só a prova de que a literatura é esse caminho, né, entre o produtor, que é o escritor, e o leitor, né? O lançamento foi, conforme já mencionado por você, foi um grande sucesso na UERN, né? No dia foram vendidos mais de 60 livros, que foi um fato inédito para o auditório da UERN, para a instituição, e que está tendo uma grande aceitação, né, em todo o estado do Rio Grande do Norte e fora dele. Ele já foi vendido mais de 400 exemplares só da primeira triagem, em menos de 2 meses foram vendidos, esse total. O professor diz na sua poesia aqui, a escola não tem cola, decola, não enrola, forma gente, consciente, bem como paciente, nos trilhos da jornada. Então, como é levar a poesia em sala de aula, professor? Para mim, né, está sendo assim, um grande desafio, porque nós não temos ainda na escola, isso, inclusive a pesquisa de mestrado minha mostrou isso, enquanto o professor fala que ele usa todos os gêneros textuais dentro da sala de aula, língua portuguesa, contudo, o texto poético ele fica à margem da sociedade ainda, né? Então, é um grande desafio, é prazeroso, o aluno gosta, né? E ao mesmo tempo que através da poesia nós podemos formar vários leitores, né? Nós temos a possibilidade de conquistar o leitor através dessa linguagem que é tão rica em sentido, em interatividade, em recursos poéticos, que é o texto literário, a partir da poesia. Então, muitas vezes, inclusive até no texto, né, do mestrado, foi mostrado, o professor disse que ele trabalha a poesia na sala de aula, mas às vezes, no seu todo, ele utiliza o texto poético para fazer estudo de gramática, e não do texto literário em si, ou seja, as especificidades do texto literário fica sempre em segundo plano, ao invés de partir desse texto como algo que seja realmente relevante para a vida de nossos alunos. Eu estou vendo aqui um poema dele, onde ele diz assim, aula é troca, simbiose dos sujeitos, numa harmonia perfeita, que não deve faltar nada. Aula, aula, aula. Onde está a qualidade? Alguém sabe onde encontrar? Se condições não lhes são dadas? Eu pergunto agora, professor, tudo isso foi seus medos, foi seus desejos, foi suas angústias que levou a transformar nisso tudo, que era um momento que você sentia necessidade disso tudo? Me conte. Porque ensinar hoje é um grande desafio, né? A educação básica ainda é um grande desafio.
nós não temos ainda, de fato, educação de qualidade, né? Muitas vezes a gente faz uma aula que é interativa, mas ela não passa dos espaços da sala de aula, né? Nós não temos ainda um trabalho que seja realmente significativo no sentido de existir mais divulgação, existir mais apoio ao professor, não só na questão do salário, na questão das condições materiais, mas também na questão da divulgação, de mostrar que os professores estão fazendo a diferença, o que precisa é de mais incentivo e de melhores condições de trabalho. Então, às vezes, quando a gente está, né, pensando sobre aquela aula, ou sobre como foi aquele dia de trabalho, as ideias surgem e a gente coloca no papel justamente para mostrar que a gente pode fazer diferente a partir do uso desse texto literário enquanto portador de sentido. E ele continua, ele diz, em outra poesia dele, que ele fala, professor, ele diz, é coisa séria, não precisa de perdão, somente dignidade e respeito, irmão. É um profissional que na labuta docente busca o pão, ao invés de desprezá-lo, dê-lhe valor, cidadão. Ele faz do pós-giz uma missão. No combate ao analfabetismo, logo merece remuneração justa, pois há respeito, gente. Isso não acontece frequente. É um ofício árduo pelo salário que tem, porém procura no momento a identidade que lhe convém. Assim, se não mudar nada, as forças produtivas os mantêm refém. Merece elogio no ócio docente, embora passe na contramão das políticas vigentes, pois quem pensa que burgueses fazem professores, gente, está tremendamente enganado pela ideologia existente. É isso mesmo, professor. Conseguiu fazer com as palavras, dar o seu recado. E, na verdade, o que é que você pensa da educação atual, do comportamento dos adolescentes, que na maioria que você enfrenta, né? Porque você trabalha nessa área que é do ensino médio, então pega uma fase bastante polêmica da juventude. É um grande desafio, né? E ser professor, necessariamente, ele exige dele outras atribuições que não só a parte técnica, científica, né? Ser professor é uma tomada de decisão, é ideológico. É ideológico. Tanto é que, por ser ideológico, as políticas públicas ainda não são igualitárias em relação às outras categorias. Aí nós temos a PN 17, né, que é a questão da lei do piso nacional dos professores, e que ainda nós temos ainda prefeitos, né, inclusive nós tivemos 5 governadores que foram contra, né, tentaram derrubar a questão do piso, que essa lei é bem clara, ela diz que daqui a 10 anos precisamos de uma década para que nosso salário seja equivalente a qualquer outro professor, qualquer outro profissional de ensino superior no Brasil. O que mostra o déficit, né, o déficit muito grande com relação à educação, à valorização do professor. E a sociedade em si, ela deveria ter um papel mais prático, mais efetivo, no sentido de ela não jogar tudo para o professor. Verdade. Muitas vezes a escola pública, ela não ensina, Verdade. porque nós passamos de 20 a 30 minutos só tentando apaziguar, controlar as crianças, porque muitas vezes não tem a família. Um dos problemas gravíssimos que nós temos é a ausência da família. Né? Essas crianças chegam na escola desassistidas em termos do seio, do lar, e atribuir ao professor, à escola, toda essa carga, além da questão de fazer a ciência, né? Fazer essa ciência de maneira significativa para os alunos, ainda toda essa questão, que é uma questão social, que muitas vezes transcende a sala de aula, mas só que é jogada para a sala de aula, o loco escolar, como o professor fosse a única solução para resolver todos os problemas de educação no Brasil. É verdade, é a questão da família, de jogar para dentro da escola a responsabilidade que lhe é inerente. E a gente percebe que essa questão da educação é um triângulo que eu vejo entre a escola, entre a família e as escolas religiosas, que têm um papel fundamental na formação do indivíduo para o futuro. Como você vê a religião desses alunos do ensino médio? Existe uma prática religiosa? Você percebe se tem uma frequência? Existe sim, daqueles que realmente a gente percebe que tem uma família que apoia, uma família que acompanha, uma família que direciona. Mas a grande maioria de educação básica, a partir do 8º e 9º ano do ensino médio, muitas vezes a gente, professor, além do conteúdo científico que a gente tem que passar,
a gente tem que trabalhar também essas questões, tem que ver, sentar, reavaliar, replanejar, fazer visita a essas famílias, tentar trazer essas famílias para a sala de aula. E a literatura, nesse sentido, ela traz esse papel, ele tem esse papel. Tanto é que hoje nós temos as redes sociais, né, para postar os poemas, para levar uma reflexão. Que o grande mérito do poeta, do romancista, do escritor ligado à literatura, é que ele pode, mesmo através das palavras, dar um incentivo, uma força para que novos caminhos, sentidos, possam serem redimensionados na vida dos nossos jovens, inclusive dentro da sala de aula. Eu utilizo muito meus poemas, não só os meus, como de outros poetas brasileiros. Antônio Francisco, por exemplo, você está aqui com ele, é um dos que você admira, por Pronto, exemplo? admiro demais o discurso dele, a interatividade poética que ele tem, não é? Sim. Inclusive, já participei com eles de vários eventos, inclusive do Sinter, seminário do Sinter Nacional, lá em Natal, Internacional, de Paulo Freire, em que a gente sempre troca ideia nesse sentido, da questão da literatura enquanto um espaço do sujeito, do leitor, dessa literatura que ela não deve ser mecanizada, deve ser vivenciada, experimentada, sentida, logo tocada na vida dos sujeitos. Um ponto que você falou aí, com relação à questão das mídias sociais, você tem uma interação com seus alunos pela mídia? Eles lhe abordam, dão opiniões com relação a... Como é a sua relação com seus alunos? Eu, enquanto professor, eu não sou aquele professor, digamos, extremamente tradicional, a bitolar ali. Eu sou um professor que procura interagir com meus alunos. Pronto. E a poesia tem me ajudado muito nesse sentido, na questão de divulgar. Eles comentam, eles curtem, eles têm interesse em saber onde é que eu vendo o livro, como foi que foi publicado o livro. De fato, eles têm vontade, alguns deles serem futuros escritores, que não deixa de ser um grande mérito, um grande objetivo da vida de todos nós que fazemos educação. E a educação tem esse papel de transformar a sociedade e não só bitolar o sujeito a obedecer o sistema. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Manuel Guilherme de Freitas. Este é o livro Trilhas do Imaginário Poético, do nosso poeta, e lhe dizer que você continue com esse trabalho maravilhoso, que é para nós, sociedade, as colunas que vão sustentar o futuro. Então, continue com esse trabalho. Muito obrigada. Fique à vontade para levar sua mensagem final. Eu agradeço a TV Metropolitana, a você em especial, ao diretor Diogo, né, por essa oportunidade. Nós precisamos de, não só eu enquanto poeta, mas nós precisamos desses espaços, dessas mídias sociais, para mostrarmos que a escola está aí, os artistas estão aí. Isso. E que eles precisam de apoio também, porque é muito difícil fazer arte no Brasil. Com certeza. É fácil fazer arte para a massa, né? Com certeza. Para você fazer uma música aí que divulgue certas ideologias que não levam nada à essência do ser humano. Com certeza. Mas fazer a literatura, a pintura, o artesanato, enfim, inúmeros artistas têm N trabalhos significativos e não têm oportunidade de publicar. Eu me sinto lisonjeado porque o livro, em menos de 3 meses, já foram vendidos mais de 500 exemplares. Eu praticamente não coloquei editora ainda nenhuma, né, em local nenhum para vender. Só pedindo, inclusive, usando as redes sociais e os eventos que eu vou. Então, eu agradeço demais esse espaço, né? Agradecendo não só o espaço, pela questão também do privilégio de estar diante dessa grande profissional que você é, né? E da audiência que você tem em toda a nossa região. E é um prazer, sempre que precisar, nós deixamos as ordens. Muito obrigado. Vamos dar um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós estamos com Márcio Lima, que é uma pessoa bastante querida da região, cabeleireiro, enfim, vai trazer muitas novidades para você, mulher que está aí nos assistindo. Já já eu volto. Hertz Center Hotel, o melhor hotel da região. Hotel bem localizado na principal avenida da cidade. Quartos confortáveis e sofisticados, com TV e ar-condicionado. Hospede-se conosco e desfrute do melhor que o Hertz tem para lhe oferecer. Restaurante climatizado com comidas típicas regionais e um delicioso café da manhã. Dispomos ainda no térreo de lojas, farmácia e estúdio de pilates. Reservas 84-3351-2502 ou hertz@brisanet.com.br. Hertz Center Hotel. Venha e se surpreenda com o melhor.
Você sabia que em Pau dos Ferros existe um maravilhoso lugar? Pizzaria e restaurante Água na Boca, o orgulho da gastronomia pau-ferrense. Na nossa casa você vai encontrar no almoço um variadíssimo self-service e para o jantar um delicioso à la carte com excelentes entradas, muitas pizzas, além de sobremesas genuínas, uma competente carta de vinhos e um delicioso café expresso. Para o happy hour, deliciosos petiscos, drinks e cervejas especiais. À sua disposição temos o espaço Sushi de quinta a domingo, sucesso absoluto. Pizzaria e restaurante Água na Boca, em Pau dos Ferros. Visite nossa página no Facebook e Instagram. Olá, estamos de volta com o programa Soraya Vieira pela TV Metropolitano e hoje com um convidado muito querido. Ele é Márcio Lima, cabeleireiro da cidade de Pau dos Ferros, que há pouco tempo, há 2 anos, colocou seu primeiro salão, antes trabalhava com algumas companheiras, e é sucesso da mulherada toda daqui da região. Seja bem-vindo, Márcio, ao nosso programa. Obrigado, Soraya. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite e dizer que nós estamos lisonjeados, a equipe do salão também, por a gente estar, digamos que, contribuindo para a beleza das nossas mulheres aqui da nossa cidade. Verdade. O salão de Márcio é este, ele há 15 anos já corta cabelo. Entretanto, há 2 anos é que ele montou toda esta equipe, uma equipe maravilhosa que tem feito a cabeça de todas as mulheres. Mas Márcio tem uma especificidade, que é justamente as loiras. É conhecida as famosas loiras de Márcio Lima. Antes de falar sobre as suas loiras, Márcio, você é da cidade de Água Nova, há mais de 10 anos mora aqui na cidade de Pau dos Ferros. Isso. E sua chegada aqui, com pouco tempo, você se envolveu num grupo que conquistou já e daqui a pouco foi logo saindo para o individual. Como foi isso? Eu cheguei aqui há uns 10 anos, mais ou menos, e eu tive oportunidades muito boas de trabalhar com pessoas profissionais excelentes e soube aproveitar essas oportunidades e depois de algum tempo trabalhando em conjunto com essas pessoas, eu resolvi colocar o meu próprio espaço e resolvi fazer diferente. Eu vi que o mercado das loiras era um mercado que crescia muito e que podia ser explorado aqui na nossa cidade, que era o que faltava ainda. Então, o que é que eu fiz? Comecei a viajar, fui a feiras, procurei me especializar, conheci grandes amigos que são também especialistas em loiras e resolvi fazer um trabalho diferenciado. É tanto que hoje lá no salão a gente faz loiras todos os dias. E esta mulher que chega com cabelo preto e de repente sai loiríssima, que vocês estão vendo, como é isso, Márcio? A vontade que ela chega e depois o impacto de se ver da maneira que gostaria. É como elas costumam dizer, eu quero fazer o meu blonde dos sonhos. Aí, vem fazer o meu blonde dos sonhos, eu sei que você faz. Mas é aquela coisa, antes de mais nada, o cabelo é uma identidade, uma personalidade. Então, mesmo que a gente faça um loiro bacana, que fique bonito na atriz, talvez não fique bem em você. Então, a gente como profissional tem que ver também isso, a questão do visagismo, se vai ficar bem ou não. É como eu já falei uma vez para a Soraya, que se ela mudasse esse cabelo dela, ia deixar de ser ela. Então, é uma identidade da pessoa. Então, Verdade. Antes de mais nada, de fazer uma transformação como essa, que a gente vê um cabelo que está extremamente escuro, Sim. e é um cabelo que vai ficar super claro, eu costumo dizer que blonde bonito é um blonde saudável. Certo. Então, nem sempre é possível você fazer um cabelo para ficar totalmente blonde e não tratá-lo. Então, a gente só faz um cabelo para ficar bacana. Certo. Se tem possibilidade, a gente transforma. Eu tive uma colega que ela queria porque queria passar por uma transformação. E foi um salão renomado na cidade de Natal. E depois o cabelo dela ficou, Márcio, como se fosse um elásticozinho caindo. O que acontece nesses casos? Durante a descoloração, existe uma grande saturação do cabelo. Ou seja, o descolorante ele faz uma remoção daqueles nutrientes, faz a remoção do pigmento. Então, o que a gente geralmente indica para essas pessoas que antes de fazer qualquer procedimento de descoloração ou de limpeza de cor, como muitos chamam também, fazer uma reposição de nutrientes nesse cabelo. Certo. Fortalecer esse fio para que ele não fique com esse efeito elástico, que é típico de descolorações. Então, Sim. vamos tratar os cabelos antes e depois
de descolorir. Eu penso que o cabelo menor, mais curto, é mais fácil do que eu acho que o maior dá mais trabalho. É assim mesmo ou é relativo? É relativo, porque vai depender muito do histórico desse cabelo, porque aqui na nossa região nós temos uma grande gama de pessoas que gostam muito de fazer selagem, fazer progressivas, inteligentes. Então, algumas vezes os cabelos estão carregados, são blindados, que é o uso do formol, que a gente sempre fala que vamos evitar, mas infelizmente ainda é o mais usado. Certo. Então, quando o cabelo ele tem essa grande carga de químicas anteriores, independentemente de que ele seja curto ou não, ou longo, ele vai dar um certo trabalho para se fazer. Mas antes a gente faz um teste de mestra para ter uma garantia. Após toda essa beleza que a gente está vendo, de forma diferente, cabelos curtos, compridos, loiros, o que é que você indicaria para aquela mulher que está nos ouvindo, que é loiríssima e que quer seu cabelo bem saudável, assim, bem bonito para seus parceiros? Pronto, loiras. Loiras eu costumo dizer que é ostentação. Sim. Né? Que o poder do loiro ele vem desde muitos anos atrás. Sim. Que as grandes divas eram loiras, Sim. né? Mas, porém, tem que ter uma fibra bem tratada. Bem tratada. Então, que não deixe de ir sempre ao salão, de fazer uma reconstrução, de fazer uma reposição de massa, que é para poder tratar esse fio. Essa hidratação seria uma vez por semana? Uma vez por semana, no mínimo. No mínimo. Certo. Márcio, eu sei que você também dá curso de formação na área de colorimetria. Isso. Então, como é o impacto desses novos cabeleireiros que estão à procura de se especializar, mas que ainda têm uma certa dificuldade? Como buscar esse aperfeiçoamento através de cursos de formação? Como seria? Como acontece? É bem simples. Eu ministro cursos no meu salão também. Também tenho que falar que durante 2 anos eu ministrei também na escola de Soraya, também como cabeleireiro, na matéria de colorimetria, que a gente fez um trabalho bem bacana. Verdade. Então, assim, eu acho que nós profissionais nós temos que sempre nos reciclar, independentemente de qual seja sua área, de corte, de cor, de formas, tem que buscar. Verdade. Entendeu? Então, Márcio, já que ele tocou no assunto, a nossa escola, Catarina de Siena, tem um curso de cabeleireiro e Márcio ele foi instrutor durante 2 anos. Por isso que o meu conhecimento acerca do trabalho dele, porque é uma pessoa que tenho bastante confiança. E hoje fala-se muito em tricologia. O que é isso, na verdade? É um nome até bonito, mas explique para todos nós o que é que está acontecendo com as cabeças e com os cabelos. assim, Soraya, nós estamos numa geração de pessoas que são altamente bem informadas. Sim. Então, hoje em dia, não tem mais como você ser aquele cabeleireiro de antigamente. Eu faço muita loira, mas eu tenho que saber o que tem no cabelo da minha cliente. Sim. Qual que é a lesãozinha que tem naquele couro cabeludo. Sim. A gente tem que estar apto a perceber essas coisas. E a tricologia, ela explica isso. Sim. Eu fiz um curso de tricologia, Sim. que não é um curso assim que eu vou dizer que sou um doutor em tratar couro cabeludo, mas tem umas certas situações que a gente consegue identificar e orienta essa cliente para procurar um especialista. Sim. Né? Então, eu acho muito importante também a gente lembrar disso, de ver a cliente como uma paciente, cuidar bem dela, né? Você bateu num ponto forte. É verdade que o cabeleireiro é psicólogo? É o psicólogo da vida, podemos chamar assim? Em partes, a gente escuta muitas coisas, as clientes se sentem muito à vontade para falar com a gente. Às vezes tem aquela que na madrugada manda uma mensagem para falar de alguma coisa e que a gente fica um certo vínculo de amizade bem bacana e que a gente realmente é encarado como alguns psicólogos. Psicólogo da vida sim, porque o cabelo, ele faz parte do corpo e o autoestima, corpo de bem-estar, de saúde psíquica, o visual, eu acho que ele tem todo um a ver. Quem é que não gosta de ter o cabelo bem cuidado, bem cortado, hidratado? Isso faz parte até de um app que a pessoa tem para empregabilidade. Ninguém vai com o cabelo totalmente desconectado para se apresentar para uma função de emprego. Verdade. Como é que você vê a questão da aparência nesse caso? Não é questão de beleza, estilo Gisele, não. Mas que cada um tem sua beleza. Mas deve o quê? Aproveitar exatamente o quê? No corte, não sei. Verdade, assim. Eu acho que, independentemente da função que você exerça,
você tem que estar bem aparentemente. Isso. Também não é para você estar loira, você estar com cabelão Sim. top Gisele. Não, cuidar-se bem, Sim. manter o cabelo sempre penteado, né? Sim. Uma forma que fique bem ao seu rosto, que lhe dê uma imagem bacana, né? A gente tem esse trabalho também no salão, que é de visagismo, que a gente foca realmente o que fica bem em cada pessoa. Certo. E procurar sempre um profissional que esteja qualificado para fazer esse serviço. As adolescentes, elas buscam mais que tipo de cabelo? Ainda tem o cabelo em alta, ainda é o cabelo em alta, o cabelo grande e longo ou não? É muito relativo. Muito relativo. É muito relativo. Agora mesmo está muito na tendência o long bob, que é um corte com a base mais reta, com pontas levemente projetadas na frente. Sim. É um corte bem pedido entre as adolescentes, Certo. que é moderno, descolado e que é o xodó. A gente tem até umas fotos dos cabelos que a gente fez no long bob e deixou as pontas bem blondes também. Certo. Bem bacana. A questão dos penteados, Márcio, ainda tem muito, ainda está em foco. Eu, pelo menos, gosto dos meus cabelos pretos e, às vezes, um pouco alto, assim. Quer dizer, é meu estilo, né? Sua identidade. É a minha identidade. Esse tipo de cabelo para eventos, para casamentos, qual seria o ideal? Pronto. Sim, ainda se fazem muito penteados. Certo. Só o que foi feito? Foi repaginado a forma Sim. de como pentear. Sim. Não tem mais aqueles cabelos volumosos demais, Certo. aquelas coisas, ondulações muito marcadas de cachinhos. Certo. Hoje em dia, geralmente, são franjas bem trabalhadas, é uma ondulação, Um coque, um coque baixo. É um E estilo aquele torpete, aquele um ainda usa? topete, ainda se usa, mas não como antigamente, muito alto. Certo. A gente está naquele estilo de Brigitte Bardot, que é ícone de beleza, belíssima. Sim. Então a gente tá usando muito aqueles coques baixos. Que fica E as bem bacana. franjas? O que é que você indica as mulheres usarem franjas? Franja. Quem poderia usar franja, por exemplo? Olha, eu acho que nem todo mundo pode usar franja. Isso. Nem todo mundo. Então, é como eu falei anteriormente, tem que ter uma análise de visagismo para você identificar quem é que pode usar uma franja. Márcio é uma experiência de sucesso e as experiências de sucesso a gente tem que trazer para mostrar, porque todo mundo é capaz quando tem boa vontade e, acima de tudo, qualidade. Todo o trabalho que Márcio faz é pautado na qualidade do serviço, como vocês estão percebendo pelas fotos do material que ele nos trouxe. E, assim, eu gostaria de agradecer, Márcio, a você pela sua vinda e deixa um recado para que essas mulheres bonitas que estão em casa possam aproveitar mais os seus cabelos, as suas formas, enfim. Antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite. E o recado que eu deixo para essas senhoras lindas de casa é que cuidem-se. Acho que o bem-estar é fundamental. Não importa a sua classe social, não importa nada. Cuide-se. Cuide-se bem, sinta-se bem. É verdade, tem que se cuidar para você se sentir bem. Para amanhecer o dia, você estar alerta, feliz, botar sua roupinha limpa, enfim. E ser feliz, porque essa é a meta de cada ser humano aqui na Terra. Eu vou deixar um buquê de flores com cheirinho de felicidade, com as flores da nossa região do Alto Oeste. E permaneça aí, que uma programação está imperdível pela TV Metropolitana.